Cleiton Dias e aqui do meu lado está ela, Sabrina. Oi? Sassa Alves estrelando aqui no Nem Fui Pra Aula, estreando aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito animada. E vamos continuar nossa apresentação, porque na nossa frente está ele, Alberto Slash. Eu continuo mesmo ainda. Você continua mesmo, né, cara? Não foi substituído. Não foi substituído, né? Não foi substituído. Explicando, pessoal, né? A gente não fez uma troca, né? A Sabrina Emanuele. Sabrina Emanuele, beijão pra você, onde você estiver trabalhando no seu proletariado, presa com correntes. Mas hoje não vamos falar de Sabrina Emanuele, sim dele, o cara da voz, Lawrence Shum, aqui com a gente no Nem Fui Pra Aula. Alô! Aê, faz barulho! E aí, galera? Muito barulho. Bem-vindo, finalmente, né? Depois Obrigado. Convites. Eu tenho que falar que eu fiz 157 convites, ele disse que não ia vir. Aí quando a Bárbara fez um convite, ele veio. Pois é, você vê a diferença do convite, né? Às vezes é a forma que foi feito o convite, né? Ah, poxa vida. Não, mas é um prazer estar aqui. Gosto muito de você. Foi meu aluno. Sabrina também foi minha aluna. E realmente foram muitos convites, mas acabava não rolando a agenda, mas aí chegou um momento que eu acho que ele desistiu. Aí eu procurava ele e falei, cara, eu tô disponível, vamos lá. Não, agora eu não quero mais. Eu tenho que falar a verdade, gente. Ele fez isso. Ele falou assim: não, agora eu tô com tempo livre. Eu falei: não, beleza, agora eu vou pedir pra Aí ele você. não chamava. É pirraça. Ele se fez difícil, na verdade. Não, ele tá valorizando o passe dele, gente. Tô valorizando. Eu tive que valorizar ali, né, tudo, pra poder também prestigiar o nosso convidado quando ele chegasse aqui, ter esse momento glamouroso. Lawrence, bem-vindo ao nosso Nem Fui Pra Aula e hoje nós vamos falar bastante sobre voz, esse universo da voz. Afinal de contas, ele é um dublador? Não é locutor. Não é dublador, não é, eu sei. Aí a gente tá fazendo... Não, eu fui dublador durante um tempo. Essa eu não sabia. Eu fui dublador durante um tempo. Aí já começamos com alguma coisa que eu já não sabia. Nos anos 80. Você foi dublador nos anos 80? Nos anos 80. Não, é sério mesmo. Ele é locutor. Pra mim, ele é locutor. Agora dublador. Olha a voz também, né? Olha a voz. De reportagem. E aí, como foi esse negócio da dublagem? E foi uma coisa muito engraçada e curiosa, porque eu estava caminhando na rua e vi o estúdio da Com Arte, que era uma dubladora muito famosa naquela época. Sim. Aí eu toquei a campainha, uma pessoa me atendeu. Eu falei, como é que eu faço para ser dublador? Cara e coragem, né? Nossa. Não, mas eu sempre fui um tímido cara de pau. Gostei dessa definição. Porque eu sou um cara reservado, sou um cara ali low profile e tal. Mas eu sempre tive não sei se ousadia, mas a cara de pau de procurar as oportunidades que eu queria. Então batia de rádio em rádio na Avenida Paulista, ia na Rádio Cidade, na Jovem Pan, na Record. Em alguns lugares eu era bem recebido, como na Excelsior, na Rádio Excelsior AM. Rádio Cidade, quando Eduardo Andrews também me recebeu super bem. Em outros lugares eu tomei porta na cara. Mr. Sam da Record me deu porta na cara. Falou que eu podia ir lá. Quando ele chegou ali, disse que nunca tinha falado comigo. Poxa, né? Olha, hoje é dia de lavar roupa suja. Vamos lavar roupa suja aí. Mas, enfim, eu toquei a campainha, conversei com a pessoa, ele falou, olha, a gente está encerrando as atividades aqui, mas você pode procurar o Emerson Camargo na Audiofono Brasil, vou passar meu cartão para você. Escrevi um bilhetinho para o Emerson me receber, e a Audiofono Brasil ficava no Paraíso, ali na Rafael de Barros. Aí eu fui, toquei a campainha, falei, ó, fulano pediu para eu vir aqui conversar com o Emerson Camargo. Não só eu fui recebido, porque na época as pessoas iam até os lugares. É bem estranho dizer isso hoje. É bem estranho hoje. Pra mim não tá muito no meu cotidiano. Não, na não tá. verdade, não tá muito. A gente explica o que Não, é. tá bom, tô um pouco... Hoje a gente segue lá, né? Ele tava fazendo seguir no analógico. Literalmente. E aí o cara me recebeu e falou, olha, é o seguinte, eu vou conversar com o diretor aqui, o Batista Linardi, e a partir de amanhã, se você tiver disponibilidade, você vem para cá todo dia às 9 da manhã, assiste as dublagens e de vez em quando ele vai te passar uma ponta. Contratado já, né, praticamente. Uma ponta não é um baseado. Uma ponta é um pequeno papel. Não é Alberto, não. Começou cedo a conversa. Uma ponta é um pequeno papel, por exemplo, de um garçom que fala, pois não, senhor? Baseado num pequeno papel. Desculpa, foi mais forte que eu. E vozerio, porque na época se dublava vozerio. Vozerio é legal. Porque naquela ocasião, a pista de vozerio vinha junto com música e efeitos, que era separado do diálogo. Sim. E os vozerios eram dublados.
Aliás, pra quem não sabe o que é vozerio, assista os nossos episódios de dublagem, mas é mais ou menos assim, enquanto ele tá falando, a gente tá aqui falando sobre conversando assim sobre um assunto aleatoriamente. É muito interessante. Porque e aí cria um ambiente como se fosse um restaurante, por exemplo, um escritório. E eu fazia muita ponta em filmes de cowboy e filmes de kung fu que passavam na Record. Mas como que era? O que você ficava falando durante... Por exemplo, o Bandido 1 falava: "Ei, Bill, vamos, pega os cavalos." Legal. Aí eu respondia: "Está bem, Joe!" Muito legal isso. Aí 5 segundos depois eu morri, eu tomava um tiro e morria. E todos os filmes eu morria. Pelo menos ele participava de todos os filmes. É o Kenny deles. Não importa se era filme de Bang Bang ou de Kung Fu, eu sempre morria. Poxa, a vida sua sina tava... E aí um dia eu cheguei, o diretor falou: hoje você não vai fazer nem Kung Fu, nem Bang Bang. Eu falei: será que eu vou sobreviver? O importante agora tá sendo permanecer vivo. Sim. Adivinha qual era o filme? Ficção científica. Titanic. Nossa! Nossa! Não só eu morri, como eu morri muitas vezes. Você morreu várias vezes, né? Morri várias vezes. Meu Deus. Porque eu fiz muitos personagens no filme, várias pontas. Sim. E esses Fez o personagens som todos do violino. morreram. Foi ele que tava cantando. Sua voz tá lá no Titanic. Mas não é esse Titanic do Leonardo DiCaprio. É um Titanic antigo que era uma minissérie de 5 capítulos que foi exibida na Rede Globo na época. Poxa. Não é o Titanic esse que a gente... Pô, eu já tava achando... Cabia o menino na prancha, eu sempre falo isso. Pô, mas legal esse negócio da dublagem. Mas antes disso, você estava passando na rua ali e tudo, mas você já tinha já estava no mundo da locução? Então, eu queria entrar no mundo da locução e eu tinha um proto home studio em casa, que era um gravador cassete, um gravador de rolo da Akai, um microfone Lesson. Gravador de rolo. Procura na internet aí, porque essa não tem como descrever, tá? Eu vou ter que procurar também. É um gravador que tem 2 carretéis, com uma fita que tem uma resina plástica e com coberta com material químico magnético ali. E as gravações eram feitas dessa maneira. E para editar áudio, você cortava a fita, literalmente com a gilete. Você literalmente cortava. Eu lembro quando você me deu aula e você contou essa história. E aí eu e meus amigos se olhando assim e falaram: nossa, como realmente... assim? Peraí, você não tem 40 anos? Não. Você mentiu na ficha? Isso aqui são produtos Ivone, tá bom? Mas estou conservada. Mas quando você contou isso pra gente, lógico, o Lawrence também te deu aula, ele contou isso pra você. Eu acho que acho que não reação... precisava contar pra ele, porque acho que ele talvez tenha aprendido a cortar das a reação foi tipo, nossa, na semana passada isso já mudou, sabe? Agora a reação da minha sala foi inacreditável. Era impossível imaginar uma realidade. Né, você pensar em alguém ali cortando isso acontecia. E passar um durequinho ainda. Era uma fita adesiva que ela não ressecava. Então não importa quanto tempo passasse, ela não soltava. Agora, em emissoras do interior, a galera não tinha verba suficiente para comprar essa fita importada, porque era uma fita cara. Imagina. O pessoal usava durex, literalmente. Então, o que acontecia? O gravador de rolo estava tocando no ar, de repente, estourava, ressecava, estourava, a rádio saía do ar. Era trágico o que acontecia. Eu acho que eu sou cética dessas coisas, eu não consigo acreditar que era assim. É surreal. Existiu. E eu não tenho nenhuma saudade disso. Não, eu imagino que não. Você ainda tem esse equipamento guardado? Não tenho mais. Mas você comprou isso, um microfone, um menino com a cara e aí coragem. eu fazia gravação de fita cassete para motel. O Lawrence, o que é uma gravação de love songs? Tá. Não, porque eu conheci 2 caras, 2 irmãos portugueses que eram empreiteiros. Eles faziam reforma de motel. Ele se recupera já. Já se recupera. Eles faziam reforma de motel. Que peculiar. E eles me conheceram, sabiam que eu queria trabalhar com voz, com locução, e eles tiveram uma ideia. Por que você não grava comerciais com as promoções do motel em fita cassete com músicas, e a cada 3, 4 músicas entra uma promoção do motel? Por exemplo, almoço executivo. Tá Gente. É a propaganda do Spotify, muito antes do Spotify. Meu Deus, mas marcou muitos casais, imagina.
Nossa, que cara. de fato a realmente voz... deu uma fominha. Almoço executivo, R$37. Que ano isso, Lawrence? Era a década de 80. Década de 80. Eu tinha 15 anos de idade. Caraca. Eu era molecão, 15 anos. Então o que eu Legal. fazia? Eles passavam os roteiros, Uhum. eu gravava as locuções, montava. E gravar, na época, gravar um comercial era em tempo real. Eu soltava o toca-disco, falava em cima do toca-disco rolando ali. A hora que eu acabava, o comercial estava pronto, porque era em tempo real. Não tinha Meu Deus. software de edição de áudio. Sim, não tem espaço Meu para Deus. erros, né? Né? Não tem espaço para erro. E aí eu gravava em fita de rolo, montava essas fitas cassete e eles vendiam essas fitas para os motéis que eles estavam reformando. Vem da casada. Os caras. E Literalmente. colocavam um gravador cassete. Ué, Olha que tecnologia incrível, tecnologia revolucionária agora, hein? O tape deck cassete que mudava de lado automaticamente. Nossa! Eu lembro dele. Caraca, eu nunca vi um desse. Nunca vi um desse. Nunca. Muito legal. Você não precisa Quero. virar fita. Você não precisa virar a fita. Nossa, genial. Imagina, ficava imagina tocando, como hein? era difícil. Imagina. E a cada 4 horas a camareira ia lá e trocava a fita. Caraca, gente. O que você lembra que Legal. tinha de divulgação sua nessa fita? Dá um exemplo aí pra gente. Eram as promoções, por exemplo, Dá um exemplo. preço mais baixo durante a semana, a refeição. Mas você está ali ouvindo a musiquinha. O preço, hoje, R$19,90. Agora, a coisa mais legal que eu vi de motel naquela época era o seguinte, era um cinzeiro. Isso eu ganhei, esse cinzeiro. E estava escrito no cinzeiro, eu roubei esse cinzeiro do motel feitiço. É genial, cara. Publicidade era muito melhor naquela época. Não, eu vou ter que concordar. Eu vou ter que concordar. Não, roubei um Porque cinzeiro. Não, a galera toda roubava o cinzeiro do motel e o dono do motel percebeu que aquilo seria uma oportunidade para divulgar o motel. E aí ele imprimiu no cinzeiro, eu roubei esse cinzeiro do motel feitiço. E todo mundo roubava Ou seja, mesmo. quer assim. crescer seu negócio? Começa a colocar um cinzeiro. Tem outros métodos para crescer o negócio, mas eu vou ficar aqui. Não. Vamos pelo básico. estamos falando de motel. Né? Vamos voltar pro cinzeiro. A quinta série bateu de vez. Ô Laurence, como começou a sua vontade de mexer com áudio? Assim, quando é que o menino, o Laurence, estava andando na rua e falou, cara, eu quero ser locutor? Começou quando eu tinha 9 anos de idade, acabou a luz em casa, Nossa. eu só tinha um rádio de pilha. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, morava no Brooklyn naquela época, perto da Ípica Paulista, acabou a luz. Normal, acontece. Silêncio ali, escuridão. Paulo. Nada de assistir Pica-Pau, porque acabou a luz, né? Eu sozinho em casa, rádio de pilha, ligo, começo a ouvir a Voz do Brasil. E por incrível que pareça, eu gostei daquilo, cara. Falei, caraca, que coisa incrível. Alguém que gostou. Da Voz do Brasil. Se você não conhece o que é a Voz do Brasil, Você tá Não, mas eu Voz acho do você precisa Brasil. ouvir rádio em algum horário. Que horas que passa hoje em dia? 7? 5. Depende da Depende rádio. da né? emissora, Depende da porque rádio. Não, na acho que eles época padronizaram. era obrigado às 19 horas, agora Era. mudou, agora cada rádio pode tem- tocar ela é um livre horário pra esse diferente. Entre 8 e 9 horas tem a rádio de 8 não pode ser tipo do meio-dia à meia-noite, mas Aham. tem um gapzinho ali. Mas ouça a rádio. Nossa, mas eu acho impossível Ouça a alguém Voz não do saber. Pelo amor de Deus. Você sabe o que é a Voz do Brasil? Eu trabalhei em É rádio. por isso que eu tô Aham. dizendo. É por isso que você sabe o que é. Mas eu já sabia antes também. Sabia antes? Ah, então tá. Sabia. Tá. Mas- Deixa nos comentários aí pra ver se você é amiguinho dela e se você conhece a Voz do Brasil e se ela tá errada. Mas, ó, eu tenho Então, uma mas pergunta. aí eu ouvi e fiquei fascinado com aquela caixa emanando aquelas vozes ali e falei, eu vou querer fazer isso. Eu quero que a minha voz saia da caixa. Com 9 anos. Com 9 isso. anos. Mas alguém falou pra você do potencial da sua voz? Não, assim? não, eu era Você menino, mesmo eu era foi- menino, tinha voz de menino. Não tinha voz de locutor, nem passava perto disso. Mas eu tinha o grande sonho, desejo de ser jogador de futebol. Queria ser goleiro. Poxa, quase ninguém nesse mundo tem esse sonho. Né? No Não, Brasil. não. No Brasil, Brasil. principalmente, Não, né? No como? Brasil, principalmente. Mas aí eu tive um problema no joelho e fui impedido de continuar jogando, porque eu era da seleção da escola. Eu era goleiro do infantil e reserva do juvenil, mesmo não tendo idade para ser do juvenil, porque eu jogava bem no gol. E por conta do problema no joelho que me impediu de continuar, a carreira que não começou acabou. E aí cheguei em casa triste, deprimido, ali, sem perspectiva, liguei o rádio, comecei a ouvir a rádio Excelsior AM, César Fofá no ar, eu ouvi aquela voz e falei, é isso. Ouvindo a M. Né? Ali. E foi um insight mesmo, um momento ali de revelação. Falei, eu vou fazer o que esse cara faz.
Aí eu liguei para a rádio e, por acaso, ele próprio atendeu. Nossa, era pra ser. E aí eu me apresentei, falei, meu nome é Lawrence, eu sou ouvinte da Rádio Excelsior, gostaria de conhecer a rádio, eu posso ir aí conhecer a rádio? Ele falou, vem, passou o endereço, Rua das Palmeiras e tal, Santa Cecília. Muito fácil. Caramba, você tem umas portas abertas com muito fácil. E tem gente fui. que nasce pra sucesso. E fui super bem recebido Legal. pelo César. Que bom. E ele me permitiu ficar lá, passei o horário com ele, acompanhando ele dentro do horário dele. Ele falou, de vez em quando passa aí. Você tinha quantos anos, desculpa? Eu tinha 15. Já 15 tava anos. na adolescência. E aí eu tive a oportunidade de escrever para o jornalzinho da escola. Uhum. Falei, vou fazer uma matéria sobre o rádio. É audacioso, né? Em setembro, que é o mês do rádio. Uhum. Fazer uma matéria sobre o rádio para o jornalzinho da escola. Eu liguei para ele e falei, posso fazer a matéria sobre o rádio? Ele falou, claro, vem para cá. Entrevistei, tirei fotografia. Então eu publiquei a matéria no jornalzinho da escola. Que legal. E aí, a cada 5, 6 meses, eu ia lá fazer uma visita, passava algumas horas ali com ele. E chegou uma hora, alguns anos depois, ele me ligou e falou, você está com quantos anos agora? Eu falei, eu estou com 17. Eu conheci ele com 12. Nossa. Aí ele falou, olha, infelizmente eu não vou poder te passar a oportunidade que eu tenho aqui, porque é uma vaga para a Rádio Manchete, só que durante a madrugada, e você é menor de idade. Porque tinha que ter 18 anos. Aí não rolou, mas um ano depois eu consegui emprego por muita insistência, cara de pau, encheção de saco, na Rádio Imprensa FM. Poxa. E comecei no rádio ali aos 18 anos, empregado, e CLT e tal. Olha, que Até então você já tinha feito algum curso ali? Não. Não, tinha feito o curso de radialismo que equivale ao do Senac hoje, para ter o DRT de radialista, em Santos, que era o Colégio do Carmo. Na época era um Carmo que você obtinha a certificação da DRT. E aí com 18 fui tirar a DRT em Santos, eu fiz esse curso. Aí eu consegui emprego, um ano depois eu fiz outro curso para tirar o DRT como produtor de rádio. Você foi engatando ali. E comecei a trabalhar cotidianamente ali, e era uma experiência muito legal, porque eu era funcionário da rádio das 20 às 23, entrava depois a Voz do Brasil. E num determinado período, o Daily Post, que era uma publicação em língua inglesa aqui em São Paulo, comprou o horário das 23 à 1 da manhã. E no domingo, eles me contrataram para ser o apresentador do Daily Post. Olha. De modo que eu trabalhava na rádio das 20 às 23 como funcionário e das 23 à 1 da manhã como contratado do Daily Post na mesma emissora. Poxa. Que legal. Só que tinha uma diferença. A rádio tinha uma playlist muito conservadora. Tocava Roberto Carlos, Julio Iglesias, José Luiz Perales. Nossa. E os caras do Daily Post me deram autonomia para tocar o que eu quisesse. Opa! E aí o bicho pegava. Porque aí eu frequentava a cena do rock paulista na época, underground. Eu legal. frequentava o Napalm, que era uma casa antes do Madame Satã. Nossa, sei, conheço. E que era a casa onde tocava Voluntários da Pátria, tocava o pessoal do Traje a Rigor. Descobriu várias bandas lá. O pessoal da banda Ignose, que era a banda do Fernando Deluque antes de ir pro RPM. Olha. E eu conhecia essa galera toda aí. Aí eu pegava a fita demo desses caras e tocava No seu horário. no meu horário do Daily Post. Então era muito louco, porque saía do Roberto Carlos, do Julio Iglesias, e entrava a banda Ignose, Ira, Camisa de Vênus. Muito bom. Muito bom. Era um contraste absurdo que acontecia na rádio. E era muito divertido fazer E o isso. pessoal. Você tinha... Como é que era a recepção disso para os ouvintes? Eu não tenho ideia, porque ninguém ligava, ninguém ligava, porque não tinha rede social. Sim. Hoje, provavelmente, causaria um grande estranhamento, Como uma pode? grande Não, polêmica. som. Ou talvez, ao contrário, gerasse um público nichado para esse programa, provavelmente. Mas era muito divertido. Claro. Você poder tocar o que você quisesse ali. Imagina. Nossa, cara. E logo no começo ali, né, dos seus trabalhos, né, tudo isso. Imagina, você bateu ali nas portas, conseguiu uma rádio onde pudesse trabalhar e assim, te deram carta branca para fazer tudo. Como é que você se sentiu ali? Falou, nossa, eu encontrei o paraíso. Você tinha noção de que isso estava acontecendo com você? Eu me senti super realizado.
Porque é muito prazeroso você poder ter autonomia para fazer exatamente o que você quer. Sim, que legal. E no rádio não é exatamente assim, porque lógico, cada rádio tem uma política, cada Claro. rádio tem um público específico, tem uma playlist. Ô, Lawrence, a gente fala muito da sua voz, né? Essa entonação, tudo. Com os 18, sua voz já tinha virado ali? Mais ou menos, já era uma voz grave, mas eu tenho rinite alérgica que tinha já na época, então tinha um pouco de problema em relação a isso, mas aí fui fazendo tratamento ao longo dos anos. Eu faço fonoaudióloga, tratamento fonoaudiólogo até hoje. Na verdade, não é exatamente o tratamento, é um acompanhamento para manter a qualidade vocal. Tá. E na medida em que você envelhece, Fale a sobre. voz, como qualquer outra parte do corpo, também envelhece. Sim. A musculatura, tudo envelhece. E existem algumas técnicas e exercícios de ordem fonoaudiológica para que você mantenha o tônus vocal. Você mantenha a qualidade da sua voz. É um exercício com o exercício de corpo ali que você está fazendo para poder manter. É uma malhação. Uma Você malhação. tem que uma malhação. fortalecer. Como é que é isso? Eu sou completamente leigo. São exercícios de articulação, de projeção, de ressonância, para que você mantenha o tônus da sua voz. Então, até de musculatura. Por exemplo, girar a língua. Por exemplo, fazer isso aqui. Ó. Vou olhar para a câmera ali para... Aqui, ó. Esse é um exercício. Isso é um dos exercícios. Então, você gira 10 vezes para um lado, 10 vezes para o outro. Isso, a língua é um músculo. Sim. E ao fazer isso, você tonifica para manter a qualidade articulatória. Muitos cantores fazem isso, né? Porque Também. se você não mantiver a sua qualidade articulatória, você começa a ter uma imprecisão ao falar. Que é aquele atropelo de sílabas, aquela coisa de se aprender. Tá? Tem um aquecimento que eu sempre vejo o pessoal, eu até tenho uma pessoa que também faz um podcast aqui com a gente, que é o miolo com bolo, miolo com bolo, miolo com bolo, miolo com pão, miolo com pão. Exercício de repetição, né? Para fazer aquecimento também. Tem os trava-línguas. Trava-línguas. Por exemplo, um prato de trigo para um tigre, dois Aí, pratos aí de você já trigo pegou para pesado, dois tigres, três pratos de trigo para três tigres, e por aí vai. Fala aí, Eu Tem não que falar consigo, rápido. não. Por exemplo. Papibaquígrafo, papibaquígrafo. Não consigo, não sai. Se eu pegar 3 copos de cerveja agora, eu faço melhor do que sobra. Puxa vida, olha aqui. Você sabe que hoje é seu teste, né? Mas aí tem que falar, não posso mentir, né? Ô, Lau, tem gente que tá aqui. Você pessoal, para quem não sabe, essa é a voz dele o tempo inteiro. É a voz dele o tempo inteiro. O primeiro dia que ele entrou na sala de aula, a gente achou que ele tinha caixa surround do lado. Não. Mas tem locutores que tá conversando aqui com você, tá assim de boa, né? Aí quando liga o microfone, a pessoa já começa... essas variações também é muito comum dentro do meio, é normal? Atualmente não. Atualmente, como o padrão de voz no rádio mudou, hoje o que se busca é uma voz cotidiana, uma voz... Mais natural. Os americanos chamam de the guy next door. Que é a pessoa comum, a pessoa que você vai encontrar na padaria, na farmácia e tal. Então, hoje eu acho que não acontece mais isso. Mas no passado, se privilegiava o profissional que tinha voz grave. Então, era muito comum as pessoas que não necessariamente tinham uma voz muito grave tentar forçar para ficar mais grave do que era, para impressionar. Mas soa muito falso. Soa muito artificial. Então, imagina que eu chegasse aqui e falasse assim: olá, meus amigos. É um prazer participar do programa aqui com vocês. É uma honra ser recebido. Sou muito falso. Mas a técnica parece. Mais cantado. Mas... me lembrou um outro radialista, você falando agora. Eu vou lembrar o nome dele já já. Mas o grande lance é... Porque assim... até voltando um pouquinho no lance da preservação de voz. Professor. Você também. Me senti escuro. Pra além que a gente... Quem mandou estudar? Minha mãe falou, estude. Eu estudei, virei professor. A culpa é dele. Enfim. A culpa é dele, me aprovou. Eu tenho muita clareza nisso, que da minha adolescência pra agora, não faz tanto tempo, eu perdi muito da minha voz. Principalmente agudo, por exemplo. Muito. Nossa, eu tinha muito mais agudo. Muito mais agudo. E assim... Eu sei que eu perdi porque dando aula, principalmente dando aula com dor de garganta, com esse tipo de questões resfriado e tal, eu sei que eu forcei e eu provavelmente devo ter alguns calos nas cordas vocais. Nunca fui atrás,
Mas vale a pena. Mas verificar. Com certeza, até pela situação, assim, de você falar e se percebe que tem alguma coisa. A ideia é, para alguém que quer trabalhar com isso, que acha que tem uma voz legal, mesmo que seja uma voz do cara do vizinho, o que ele pode fazer, que dica que você poderia dar para quem está assistindo, o que ele pode fazer com a voz, para não ficar forçado, para não ficar assim, mas também para não destruir a voz ao longo do trabalho, ao longo do processo. E eu vou até fazer uma segunda pergunta em cima, sem engata. O que é uma voz legal? Acho que é importante isso. Boa. Eu acho que a questão hoje principal é a qualidade da interpretação. Porque não existe necessariamente mais um padrão de voz como havia no passado, em que todos os locutores tinham que ter voz grave. Hoje não. O que se busca é a verdade na comunicação. De modo que o mais importante é você transmitir que aquilo que você está dizendo é verdadeiro, é real, você acredita e você passa naturalidade. Você tem que interpretar um texto publicitário como se você estivesse dizendo algo que faça parte do seu cotidiano e da sua verdade. O que se busca é a máxima naturalidade possível. Só que essa naturalidade é uma naturalidade construída, não é uma naturalidade real. Porque a naturalidade real é zoada. A naturalidade real é imprecisa, ela é pouco articulada. Entendi. Ela tem oscilações que às vezes tornam a fala um pouco incompreensível em algumas sílabas, porque perde um pouco a articulação. Então, qual é o segredo? O segredo é você conseguir ter uma fala articulada que não pareça uma voz profissional. Que pareça uma voz comum, porém com técnica. Um cara que faz isso muito bem é o Cassiano Ricardo, que é um ator que faz muita locução publicitária. E é incrível, porque parece uma pessoa, entre aspas, comum ali do dia a dia, só que ele tem muita técnica para fazer isso. E então o primeiro ponto é naturalidade, verdade, e em relação ao que é uma voz legal, é a voz que é adequada à mensagem que será transmitida. Não existe mais um padrão vocal da locução. Tanto que você ouve hoje vozes na publicidade, eu estou falando de grandes campanhas, Petrobras, falando de grandes anunciantes, em que você tem, inclusive, diversidade não só de timbres, de gênero, mas também de sotaques. No passado, se você não fosse um profissional que fizesse o chamado sotaque neutro, se é que existe isso. Sotaque neutro é bom. De onde você é? Eu sou da Neutrolândia. Eu nasci... Nasci na Neutrolândia. Eu nasci em Neutrolândia. Meu sotaque é neutro. Faz sentido isso, cara. Não é bizarro? Sotaque neutro é complicado. Não, mas se vende essa ideia. E então até os anos 2000, talvez no final dos anos 90, início dos 2000, se acreditava na ideia de que existe um tal de sotaque neutro. O que é o sotaque neutro? Recente, então. Né? O sotaque neutro é um sotaque que é uma mistura de São Paulo e Rio de Janeiro, Imaginei. sem caracterizar muito o Rio de Janeiro e sem ter o cantado da Moca, né, meu? Porra, meu, quem disse que Paulista tem sotaque, meu? Paulista não tem sotaque. Pode ser assim. Entendi. Esse era o tal de sotaque neutro. Ainda existe locução com sotaque neutro? Com certeza. Mas hoje o que se busca é a diversidade, de modo que você tem sotaques do Nordeste, você tem sotaques do Sul, você tem sotaques do Centro-Oeste, do Norte e também do Sudeste. Claro. São Paulo, Rio de Janeiro também. Continua, desculpa. E aí, o que o mercado busca hoje é, primeiro, diversidade cultural, diversidade linguística, diversidade de sotaques, diversidade de gêneros, tem voz masculina, feminina. Hoje existe oportunidade para profissionais trans poderem trabalhar também. Ai, que bom. Legal. Mas eu penso que, em relação a essa questão, tem uma locutora trans que eu contrato, mas eu não contrato porque ela é trans, eu contrato porque ela é boa locutora. Legal, sim. Eu acho que isso faz muito mais sentido. Sim, faz sentido. E isso abre portas e oportunidades para muito mais pessoas trabalharem. Porque, e também, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, poxa,
Se eu fosse, por exemplo, eu nasci em Fortaleza, eu moro no Ceará, eu não queria que a propaganda da rádio local tivesse a voz de um paulistano falando extra, porque para eles é extra, por exemplo. Então, assim, eu quero o cara falando do jeito que eu ouço todo mundo falando. Não, de fato, isso é mais desejável mesmo, porque... As regionalidades, elas eram elas são importantes. Elas não eram respeitadas. Você acha que elas estão sendo mais respeitadas agora? Elas não eram nem consideradas, na verdade. Consideradas. Porque acreditava-se no passado que se você não tivesse o sotaque, entre aspas, neutro, ou o sotaque padrão, como era chamado aqui em São Paulo, o tal do sotaque neutro, você supostamente não transmitiria credibilidade. Você acreditava nisso. E por que isso acontecia? A minha tese, que não é uma tese científica, mas é uma tese baseada na minha experiência, é de que, como foi por meio do rádio que Getúlio Vargas conseguiu unificar o país, e as transmissões radiofônicas saíam da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que, de certa maneira, foi uma estratégia para unificar culturalmente o país. Sim, e era a capital, né? Sim. Isso acabou fomentando a criação de um padrão. De modo que, em qualquer localidade do país, se você não tivesse aquele padrão vocal da época da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, você não era um radialista. Fato. Por isso que quando a gente ouve tanta coisa é tão parecido. Era muito parecido. A minha tese é de que a origem desse tal sotaque padrão vem da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E, por conta disso, se estabeleceu esse padrão. As vozes eram graves, por quê? Porque os microfones tinham menos sensibilidade. E você tinha que ter muito mais projeção de voz para que o microfone conseguisse captar a sua voz. Eu ia perguntar exatamente isso. Por que o grave? Por que o grave? Porque os microfones da época tinham menos sensibilidade. Hoje, um microfone barato, econômico, já tem uma sensibilidade superior a muitos microfones daquela época. De modo que, inclusive, existem certas características de pronúncia de certas consoantes, como o R, que aconteciam justamente por conta da baixa sensibilidade dos microfones. Então, por exemplo, a Rádio Nacional. Por quê? Porque o R tinha que ser muito fortemente pronunciado, porque senão os ouvintes ouviriam a Rádio Nacional. Genial. Mas olha que interessante, no caminho pra cá, você veio dessa transição do analógico pro digital, né? Sim. E eu fiquei pensando se você não achava que as vozes, o digital agora perde essa coisa mais humana, mas pra você então é exatamente o contrário. É o contrário, ela porque traz você mais. tem muito mais oportunidades para pessoas que não têm a chamada voz padrão do passado. Qualquer pessoa hoje pode fazer locução. Qualquer pessoa que consiga interpretar. O padrão vocal não é impeditivo. A menos que a pessoa tenha uma disfonia, a menos que a pessoa tenha um problema, um calo vocal severo que impeça a projeção da voz. Aí é uma questão de ordem fisiológica. Mas, tirando essas exceções, qualquer pessoa que interprete bem pode trabalhar com locução. Isso é uma boa coisa, porque se você quer trabalhar com locução, quer montar o seu podcast, nós temos o melhor lugar para você fazer isso, que é nos estúdios Camucá. Muito bem. Nos estúdios Camucá. Capitão Gancho. Poxa, eu aproveitei o gancho. Mas continua daí, então. Então, se você quer trazer seu podcast para cá, se você quer fazer sua produção, se você quer fazer fotografia, se você quer fazer o que você precisar, temos aqui nos estúdios Camucá. Você vai ser muito bem recebido. Tem uma equipe maravilhosa. O pessoal tá aí, ó, trabalhando aí pra gente hoje. São, assim, de qualidade exemplar. Você não vai se arrepender. Você tem uma ideia, traga a sua ideia. Eles vão ajudar com roteiro, com tudo que com você a construção, precisa. Tem dificuldade, poxa vida, mas eu não sei por onde começar. Não se preocupa não, porque você vê que aqui nos estúdios Camucá o pessoal tem contato, tem gente que conhece gente boa, que vai colocar o seu podcast, vai colocar o seu trabalho aí nas mídias. E seu desejo vai ser realizado aqui nos estúdios Camucá. É isso. Mas, eu tenho uma pergunta. Mas e se eu quiser estudar, por exemplo? Me mandou outro gancho agora, né? Não sei, Roberto. Se você quiser estudar, eu acho que tem muitas alternativas. Você pode procurar uma boa escola.
poxa, mas se você não tiver tempo? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu queria estudar pelo celular, no computador, em casa. Mas isso dá certo? É legal? Olha, é bastante possível. Que tal uma plataforma que reúna cursos para você estudar, mesmo fora de casa, cara, em casa, onde você quiser? Você está me incitando a estudar? Exatamente. O Incita, a plataforma de cursos que detalhe, são cursos online com professores e esses cursos passam por uma certificação, eles são mentorados, a pessoa vai dar uma olhadinha no curso, ou seja, não é qualquer curso que é colocado lá na plataforma do Incita. Então, mas eu quero montar o meu curso, onde que eu vou colocar? Traz aqui, o pessoal do Incita vai lá, vai te ajudar a montar um plano de ensino, um plano de estudo direitinho, vai montar toda a estrutura. Tem negócio no Incita, tem negócio na Camucá e aqui que a gente vai continuar. Fiz uma rima muito boa. Parabéns, profissional. E aproveitando o momento, é hora de você curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal também. Tá vendo? Entendeu? Tudo é isso. Agora a gente pode voltar. Parabéns. Obrigado. Gostou dos ganchos assim? Gostei. E lá no passado não teria uma voz feminina, então? Havia vozes femininas, mas as vozes femininas eram muito restritas a determinados tipos de produtos. Sabão em pó. Sabão em pó. Nossa, jura? Eu chutei e acertei. Eu juro que eu chutei. Nem sei se sabão em pó especificamente, mas, por exemplo, artigos para o lar, cama, mesa e banho. Era muito restrito. E se considerava, olha que bizarro que eu vou falar agora, é chocante, hein? Bizarrice aqui, ó. Fecha nele. Bizarro. Momento bizarro é o seguinte: se considerava que a voz feminina não tinha credibilidade. Não. Então, por exemplo, o pessoal, isso eu ouvi de produtores nos anos 80, falar, comercial de banco não pode ser voz feminina. Caraca! Porque como é que a gente vai fazer um comercial de banco? Como é que a gente vai transmitir credibilidade? Você acreditava nisso, é bizarro. Eu acho que é bom até explicar para quem está em casa e para a sua geração. Que assim, não era uma conversinha de bastidor, não, tipo, estão falando escondido aqui. Não, isso era de mesa, né? Era abertão mesmo. As pessoas realmente achavam isso. Né? Acreditavam nisso. E hoje não. Hoje não faz o menor sentido, porque a mulher está inserida no mercado de trabalho, a mulher tem participação ativa, inclusive como CEO em várias empresas, em cargos de liderança. Existem alguns segmentos da economia que majoritariamente os cargos de liderança são ocupados por mulheres, sim. De modo que isso não faz o menor sentido atualmente. Mas na época acreditava-se nisso. E hoje a sociedade mudou muito. Eu acho que mudou para melhor nesse sentido, porque é uma sociedade mais igualitária. E a mulher foi conquistando mais espaços de... Por exemplo, você falou que era muito nichado só falar sobre coisas para o lar, etc. Quando eu era mais nova, e o rádio sempre foi muito presente na minha casa, porque meu pai é transportador escolar, então a rádio sempre esteve muito presente no meu dia a dia. Eu ouvia muito a Luca Salomão. Na 89, tanto que eu conheci ela, eu trabalhei com ela. E eu achava muito legal que era uma mulher falando, que nem ela falava fodaralho, não sei o que, ela fazia os próprios bordões, dando nem aí para o que iam falar e falando de música. Eu achava isso muito legal, porque era diferente sobre ir numa rádio e falar sobre um evento, e falar sobre uma promoção, e falar que geralmente colocam a mulher nesse... Quando é programa, né? Colocam a mulher no programa só pra dar esses desfechos, assim, ou algo amoroso. E não, ela ia lá e falava, não, porque a banda, o Ramones aqui, não sei o quê. Então ela vinha trazer informações, ela trabalhou com bandas, então ela foi, pra mim, né? E aí eu falo um pouco mais da minha geração, né? Ela trouxe um pouco mais essa voz pra mulher alcançar outras áreas também ali pra entrar, sabe? Não só falar sobre algo feminino, de fato. Eu tenho na minha memória, é claro que posso estar me enganando também, mas eu lembro de vozes femininas, eu lembro que à noite eu ouvia a cidade, mas aí você falou uma coisa que também pegava, eram os programas um pouco mais românticos ali, tinham vozes femininas. Mas talvez porque eu tenha acompanhado muito o cenário do rock, eu consegui ouvir vozes femininas nas rádios rock que eu ouvia. Talvez seja só porque eu estava ouvindo segmentos ali muito específicos ali. As rádios, ainda hoje... a gente tem padrões diferentes aí e tudo. A rádio, ela ainda... Você sente que a rádio está perdendo a força que tinha, falando de rádio especificamente? Eu acho que não. Eu acho que o rádio está mudando. Por exemplo, eu sou ouvinte da Band News. Eu acompanho muito a Band News. Hoje,
trabalhar no rádio, inclusive, tem outros desafios. Por exemplo, na época que eu trabalhei, fiquei 13 anos em rádio, na imprensa, 97, na época era uma rádio rock and roll, hoje é Energia 97, que é uma rádio de música eletrônica. Sim. Trabalhei na Band quando era uma rádio black, a gente lançou Thaís de DJ1, Racionais MCs na época. Nossa. Trabalhei na Antena 1 quando era pop, na Gazeta Record, Eldorado FM. Esse currículo é o quê? 2 quilômetros? HBO também. Então, na época, o rádio ele não tinha câmera dentro do estúdio. Hoje já tem. Verdade. Então, você não tinha que se preocupar com a sua aparência, a sua indumentária. Você não tinha que se preocupar com as roupas que você estava utilizando. Podia trabalhar de bermuda, tudo bem. Hoje não. Hoje o rádio ele está com câmeras dentro do estúdio. Sim. A sua indumentária é uma questão atualmente. E existe uma outra relação do rádio com o meio digital, que é a possibilidade de você expandir as possibilidades de programação e até de conteúdo. Por exemplo, nas rádios noticiosas, na versão online, eles reproduzem vídeos com reportagens, outros vídeos do YouTube de outros conteúdos, de modo que você pode ter, por exemplo, uma programação local, uma programação nacional. No rádio você, obviamente, só tem o som, mas na internet você tem imagem também. Essa transmídia, né? De passar então é uma coisa muito mais transmediática do que propriamente sonora, como era o rádio no passado. E o rádio está sabendo se aproveitar disso. 100%. E uma outra questão muito legal no rádio é a participação ativa do ouvinte, que não era possível no passado, na mesma proporção em que acontece hoje. Era só ligação, né? E nem todo mundo tinha telefone. E era carta. As pessoas não recebiam carta. Saiba que eu trabalhei numa rádio, já recebi muitas cartas lá, tá bom? O que eu também achei muito antigo, muito inca da parte das pessoas. Mas aconteceu. Não, e o tanto que a gente recebeu de carta, que foi de uma promoção que teve, acho que a gente recebeu umas 50. E eu e toda a equipe, que é mais nova, assim, 20, 25 anos, falava, nossa, caramba, 50 cartas. E eles falavam, gente, vocês não viam naquela época, era a sala inteira cheia, era mais de 200 cartas. Eram muitas cartas. Literalmente já vi sala cheia. Eu nunca enviei uma carta na minha vida. Sério? Vamos continuar. Mas hoje... Que triste. Não, que é uma outra geração. Sim, outra forma de se comunicar. Eu sou a geração Z da mesa. E hoje você tem áudios de WhatsApp em tempo real. Então, por exemplo, a pessoa está num congestionamento numa determinada avenida. Ela manda um áudio no WhatsApp e a informação chega muito antes da informação oficial da CET, por exemplo. Eu vou fazer até um adendo aqui rapidinho, que até os equipamentos estão para isso, né? A nossa nova mesa de áudio, ela tem uma entrada específica para telefone, para justamente ter essa participação. Financia nós! A Zoom podia... A Zoom, a gente tá aí, tá? Ó, microfones aqui, tudo beleza. Insider também. Tá assistindo o programa? Um dia. A gente chega lá, calma aí. Tema delicado. A tecnologia também vai mudando para isso acontecer, né? Você falou de câmeras no estúdio, câmeras diferentes. A gente tem câmeras robóticas agora, que o estúdio não cabe câmeras igual a gente tem aqui. E parando para pensar, te cortando aí rapidinho, até o formato da rádio, ele vai criando novos formatos. A gente está aqui num formato que isso aqui é um rádio. Com imagens. Um rádio com imagens. Um rádio com imagens. Mas aí a minha pergunta é, você chegou a ter contato com pessoas que são resistentes a esse processo? Boa. Provavelmente deve haver, porque como toda nova tecnologia tem pessoas que aderem e tem pessoas que rejeitam. Claro, normal. Então é possível, dentro do meu círculo de relacionamentos, isso não acontece porque são pessoas que estão ativamente trabalhando, desenvolvendo projetos e se adequando às novas tecnologias. Você tem uma produtora. Eu tenho uma produtora. Mas eu acho possível que haja resistência de pessoas. Por exemplo, na época em que eu entrei no rádio, havia uma questão que era o fato de que o locutor estava começando a operar o equipamento. Certo. Eu sou da segunda geração de locutores que operam o equipamento. 2 gerações antes, não havia o locutor operador. Havia um técnico que operava e o locutor que
comunicava. E... O Zé Bétio, por exemplo, tinha o técnico dele, ele Correia tinha o técnico dele, Paulinho Boa Pessoa, esses caras todos que eram os grandes comunicadores do AM, Darcio Campos, esses caras tinham um técnico. Eu ter falado isso entreguei minha idade, né? E a partir da Rádio Cidade, que foi uma revolução na época, nos anos 80, da Jovem Pan, os locutores passaram a operar. E isso, na época, no meio radiofônico, era muito mal visto, porque se considerava que o locutor ia tirar o emprego do técnico. Entendi. Num primeiro momento, tirou mesmo. Errado não Num primeiro momento aconteceu. Só que, por outro lado, o desenvolvimento da tecnologia permitiu a abertura de muitos outros empregos para técnicos de áudio em produtoras e estúdios. Então, hoje, há muito mais oportunidades profissionais para técnicos do que havia no passado. Olha. Embora no rádio não. No rádio diminuiu. Porque mas aí ele migrou. É isso. Ele migrou. Então a tecnologia vai mudando e criando novos paradigmas. Se adaptando, né? Vamos polemizar então nesses novos paradigmas, Laures. Já vou puxar a inteligência artificial na locução que a gente tem visto por aí. Então, quando você menos espera, eu já assisti vídeos no YouTube, em vídeos até de 30 minutos, onde a locução é totalmente sintética. Sim. E aí, como dono de produtora, aliás, fala um pouquinho também do que sua produtora, onde que a sua produtora trabalha, e fala um pouquinho dessa inserção da IA, dessas novas tecnologias, o que está afetando comercialmente também. Aí a gente vai abrir um leque bem amplo, mas eu vou resumir aqui. A IA, ela teoricamente tem o potencial de acabar com esse mercado da voz e da locução e das produtoras. Isso teoricamente. Na prática, eu acho que não necessariamente. Por quê? Porque eu penso que vai coexistir a locução humana e a locução de IA. Em que situações cada uma delas pode ser empregada ou possivelmente será empregada? Imagine que você é um empresário, um pequeno empresário, que fabrica, por exemplo, capas para sofá ou móveis para ficar ao ar livre à beira da piscina. Uma empresa desse porte, não desmerecendo, apenas falando que é uma empresa de pequeno porte. Sim. Ela já não investia numa produção audiovisual profissional. Então, a presença digital dela, em geral, era o próprio dono ou um vendedor ou um gerente fazendo a locução dessa empresa. Ela não contratava um locutor profissional porque ela não tem verba para isso. E hoje, com a IA, esse pequeno empresário tem a possibilidade de usar uma locução com boa qualidade, sintética, e fazer o comercial da loja dele ou da empresa dele, o que eu acho muito legal. Abre oportunidades para pequenos empresários, até médios empresários, crescerem e divulgarem seus produtos por meio de locuções com uma qualidade razoável. Porém, se você precisa de alguma coisa que realmente consiga estabelecer, se você precisa de uma locução que estabeleça uma conexão genuína com o público, afetiva, verdadeira, profunda, provavelmente a locução de IA não vai resolver. Aí entra o trabalho humano. Portanto, eu acredito que vai coexistir. Só que, ao mesmo tempo, você pode juntar as duas coisas. Você pode fazer coisas híbridas. Por exemplo, eu vou contar um caso, não vou citar a empresa, porque existe uma questão de confidencialidade no contrato, mas de uma amiga minha, que ela foi contratada para fazer locuções para uma grande multinacional. Essa minha amiga fala espanhol, ela fala fluentemente. Ela gravou o demonstrativo, enviou para o produtor aqui no Brasil, produtor audiovisual. O cliente aprovou a voz dela fazendo a locução em espanhol. E quando chegou na matriz no exterior, a pessoa do marketing mundial dessa multinacional rejeitou e reprovou todas as locuções que ela fez. E falou, esta pessoa não é hispanohablante. Oxi! Por causa do sotaque. Porque ela fala fluentemente o espanhol, mas ela tem sotaque do quê? De brasileira. Sim. Porque ela é brasileira. Ok. E a locução que havia sido aprovada foi reprovada em âmbito mundial. O que aconteceu? Ela me procurou e falou, você consegue me ajudar aqui? Eu falei, consigo. O que eu fiz? Eu clonei a voz dela e gerei uma versão sintética da voz dela, com a voz dela mesmo.
dos mesmos textos, só que com sotaque hispanohablante. Entendi. Sem o sotaque, né? Sem o sotaque brasileiro. E foi aprovado. Legal. Tá. Teve um outro caso de uma outra locutora que me procurou, que ela fala italiano. E a locução foi submetida, ela apresentou para o cliente dela, o cliente falou, essa locutora é fantástica, eu gostei muito da voz dela, mas tem algumas palavras aqui que estão com uma pronúncia um pouco estranha. Então ela me procurou, falou, você pode me ajudar? De novo. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma versão sintética da voz dela, fiz várias gerações da locução, identifiquei, eu não falo italiano, mas eu percebi que em algumas palavras a pronúncia da voz sintética era diferente da pronúncia que ela gravou. E aí eram justamente as palavras que o cliente não tinha gostado. E aí eu fiz um híbrido. Eu peguei trechos da voz dela, trechos da voz sintética e substituí e fiz literalmente uma terceira versão, que era um mix, era uma mistura das duas coisas. Legal. E foi aprovado. E o cliente adorou. Então, a IA, ela não apenas representa uma ameaça, ela representa também uma oportunidade. Sim, Claro. Sim, você narrando assim dá para... E essa oportunidade também é uma ameaça, num certo sentido. Por exemplo, existem duas maneiras de você usar IA. Uma coisa é o text-to-speech, que é você gerar a voz a partir da inserção de um texto. Outra coisa é o voice-to-voice ou speech-to-speech, em que você tem um ator humano, homem ou mulher, não importa, e as vozes sintéticas da plataforma. O que você pode fazer? Isso já está provavelmente sendo feito no mercado internacional. Eu não estou fazendo isso, mas eu acredito que já esteja sendo feito no mercado especialmente de games. Você tem um único ator ou atriz que faz as vozes de vários personagens do jogo. Por exemplo, você tem o mago, a fada, tem a criança, tem a donzela, tem o cavaleiro, e com um único ator, que tenha qualidade de interpretação e performance suficiente para adequar a interpretação. E a prosódia, porque o cavaleiro ele vai ter uma prosódia diferente da donzela, vai ter uma prosódia diferente do anão, e assim por Depende diante. também da história do jogo, né? Tudo. E se esse ator for capaz de emular essas prosódias todas, com um único ator você faz o jogo inteiro com 50 personagens. Então isso é uma ameaça. Isso é um problema. Porém, eu não acredito que se possa impedir o avanço da tecnologia. Não, de fato. Eu acho que a tecnologia ela vai acontecer, por exemplo, no passado remoto, na época da Revolução Industrial, os operários, os artesãos incendiando fábricas não impediu a Revolução Industrial. Sim. Os taxistas agredindo o Uber na rua não impediu a instalação do Uber na rua. Sim. E da mesma maneira, as pessoas não vão conseguir impedir a IA de ser implantada. Eu acho pouco provável. Desse gancho, na verdade, acho que seria uma pergunta até para todo mundo. Eu conversei com o Wendel Correia e, conversei com o Wendel Correia, isso já é muito legal. Eu fiz a mesma pergunta para ele sobre a IA, na parte da dublagem. Nessa questão da dublagem viva e tudo mais. E ele a me dublagem trouxe é uma outra questão. Mas ele me trouxe um contraponto que eu acho que engloba na parte da locução e etc, que eles pensam em... as vozes, elas ficam muito marcantes. Sim. E existem contextos, igual você estava falando, de fazer, por exemplo, um jogo todo com um ator só. Existem vozes, por exemplo, agora na parte da dublagem, vozes marcantes de personagens marcantes. Sim. E quando muda aquela voz, você percebe a diferença do dublador e etc. Eles estavam pensando em, por exemplo, a morte de um dublador ou a morte de um locutor, você consegue manter a voz viva. Sim. Mas isso também impede de que novos dubladores e novos locutores consigam trabalho diferentes, novos, fora da... É isso que eu queria saber, porque, lógico, é legal a ideia de você manter uma voz viva pra sempre. Por exemplo, no exemplo dele, até tinha falado, por exemplo, Bob Esponja é genial, isso tem que ficar... Por exemplo, eu via com meu irmão é 12 anos mais velho do que eu. Os filhos dele, eu gostaria que visse da mesma forma, sabe?
Mas tudo bem que a gente vai ter isso gravado com a gente, mas essa dualidade entre você usufruir dessa parte boa da IA, de manter algo vivo para sempre, mas matar também algo vivo, né? Porque... Eu acho pouco provável que as vozes que se preservem sejam todas que estão no ar, porque em cada época você tem algumas vozes que se destacam mais do que outras. E eu acho que é possível conciliar algumas vozes que se mantenham vivas de forma perene com novas vozes. Eu acho que uma coisa não necessariamente exclui a outra. Em relação às vozes que você eventualmente preserve ad eternum, eu acho que o único cuidado é remunerar os descendentes dessa pessoa. Sim. Pois Porque eu acho muito importante que as pessoas sejam remuneradas. Que é um grande uso Você está explorando uma pessoa morta sem custos. Né? É importante que os descendentes dessas pessoas possam usufruir desses regulamentação precisa. Por isso que é importante regulamentar. Porque dizem, eu não sei se isso procede de verdade, mas o Earl Jones, o cara que era a voz do Darth Vader, ele deixou algumas pistas gravadas, né, tipo palavras assim, para que eles pudessem montar frases do Darth Vader a posteriori. Mas eu também não sei se, por exemplo, essa questão dos descendentes vão receber algo sobre. Eu acho importante que a regulamentação, quando vier, garanta os direitos dos descendentes da pessoa em receber e ser remunerado por isso. Uma coisa que eu percebo muito, Laures, é que assim, quando tem um dublador, não, vamos falar de locução de novo, né? O locutor ali da sessão da tarde, qualquer um outro, eles tendem a colocar alguém com a voz muito próxima. E eu ia falar dos dubladores por conta do Mickey. O Mickey sempre, a gente tem uma vozinha parecida. O mesmo segue na locução, a seguia, né? Porque agora eu sei... Na Globo, sim, mas ao mesmo tempo não. Por quê? Porque no passado, a voz padrão era o do Dirceu Rabelo. Aquela voz, Globo e você, tudo a ver. Seu Rabelo. E a Globo mantém locutores que mantêm esse padrão do Dirceu Rabelo no Brasil inteiro. São os locutores das praças locais. E, ao mesmo tempo, a Globo grava chamadas com atores que nada tem a ver com esse padrão. E por que a Globo não abre mão desse padrão? Porque esse padrão ele foi tão bem sucedido ao longo de décadas que eles mantêm esse padrão, que é aquele padrão global de locução de chamadas, mas, ao mesmo tempo, inserem novos padrões de voz. Você tem vozes femininas fazendo chamada, vozes jovens fazendo chamada. Eu vi locutores, né? Eu não vou, me perdoem, mas eu não lembro o nome do dublador do Rocket, do Guardiões das Galáxias, mas eu vi ele fazendo chamada da Sessão da Tarde. Hoje, na Sessão da Tarde, aquele negócio mais arranhado, puxado. E na hora que eu falei, nossa, não, ele foge, né, daquele... É porque a Globo está trazendo para o departamento de chamadas a linguagem da publicidade. E a linguagem da publicidade é uma linguagem que traz a voz, entre aspas, comum do dia a dia na comunicação. O que eles querem com isso? Aproximar a grade de programação do público, gerar empatia, gerar conexão e, dessa maneira, trazer essa linguagem que é publicitária para o canal. É uma linguagem muito variada, com muita gente diferente, né? E o Brasil agora, pelo que você falou, está mais aceito em tudo isso. Essas pessoas todas para encontrar, que antes, beleza, era um locutor, um passava para o outro, agora tem um locutor em todos os lugares e isso é bom. O Clube da Voz, ele é um pouco para isso, para encontrar essas pessoas? O que é o Clube da Voz? A finalidade do Clube da Voz é reunir pessoas que são profissionais da publicidade. O objetivo do Clube da Voz não é necessariamente lançar novas pessoas, não é essa a proposta. A proposta é reunir quem já está atuando no mercado de forma sistemática. Por quê? O objetivo é estabelecer determinadas normas, padrões de negociação. Então, existe uma política comercial por trás do Clube da Voz. E, ao mesmo tempo, de valorização do profissional da voz. Pois é, importante. Então, é uma associação que reúne os profissionais que já atuam no mercado. Não é um lugar onde a pessoa que quer ingressar na área deva procurar, porque o Clube da Voz ele vai acolher quem já está atuando. Essa é a proposta do clube. É o que deveria fazer os sindicatos, por exemplo, ali de regulamentar. Não é exatamente um sindicato, porque o sindicato ele tem uma relação diferente
com o associado em relação a quem contrata. O Clube da Voz ele não tem uma ingerência junto aos contratantes como acontece nos sindicatos. Por exemplo, os sindicatos eles regulamentam carga horária, eles regulamentam remuneração, eles regulamentam convenção coletiva. O clube ele não entra nessa seara. Não é um sindicato. É uma associação. E qualquer um pode se associar? Qualquer um que esteja efetivamente atuando no mercado e que comprove que está atuando. Tá. Como é que comprova isso? Com repertório. E aproveitando o gancho que o El perguntou de sindicato, existe um sindicato para locutores? Existe o sindicato dos radialistas e o sindicato dos artistas. São dois sindicatos diferentes. Para atuar em locução, você, teoricamente, tem que ser radialista, ou artista, ou ator, ou atriz, teoricamente. Na prática, eu tenho dúvida. Por quê? Porque durante os 13 anos que eu trabalhei em rádio, em todas as emissoras onde eu fui contratado como CLT, eu tive que apresentar o meu registro de DRT. Certo. Ok. Agora, eu faço locução, freelancer, no mercado publicitário, desde 1995. E agora eu lanço uma pergunta a vocês aqui e a quem está nos acompanhando. 95 para 2025 são 30 anos. Nesses 30 anos, em locução freelancer, em publicidade, quantas vezes me pediram o DRT como locutor? Nenhuma. Nenhuma! Muito bem! A resposta está correta. Muito bem. Obrigada. Nenhuma vez. Pois é. Talvez não tenham pedido porque eu tenho DRT. Ele já tem, nem precisa perguntar. Você acha, né? Olha Teriam essa pedido voz. se ele não tivesse, né? Talvez se eu não tivesse, tivessem pedido. A lei de Murphy. Pois é, de fato. Mas nunca me pediram o DRT. Agora, onde me pedem o DRT? Porque eu tenho DRT como ator também. Em teste para filme publicitário. Tá. Para atuar como ator. Aí tem aí beleza. Aí tem que ter diferente. DRT. Aí sempre pedem. Sim. Quando você vai participar do teste, Tem uma das DRT. coisas que você preenche no formulário é o número do DRT. Então, nesse mercado, sim. Aí, DRT. Como é que a atuação entrou aí nesse caminho? Você sentiu falta da atuação para locução ou a atuação foi, puxa, eu quero experimentar algo diferente? Eu entrei porque eu precisava reformular, melhorar minha interpretação. Olha só. Porque eu vim do rádio e no rádio você não tem que necessariamente interpretar muito bem, dependendo da emissora onde você trabalha. Porque as emissoras têm determinados padrões. Se você roteirizado, seguir né? aquele padrão ali, Beleza. não tem que necessariamente passar uma verdade absoluta, visceral. Porque você vai falar, a piruinha da rádio, a promoção agora está lá na Zona Leste. Vai vender aí, Danoninho, galera, né? vamos Não lá. precisa... Tal. Não tem que ter grandes interpretações. Vende o Danoninho ali, não precisa, né? Grande promoção de Danoninhos. Mas na publicidade é diferente. Na publicidade, se você vai fazer um comercial de um determinado produto que você precisa ser mais emotivo, mais afetivo, ou mais visceral, ou mais expansivo, você tem que ter uma característica de atuação. Sim. Então eu fui fazer cursos de atuação para melhorar a minha locução na publicidade. Legal. E aí eu fiz várias coisas. Eu fiz Emílio Fontana, fiz Grupo Tapa, fiz Fátima Toledo. Legal. Fátima Toledo, fiquei lá 1 ano no processo super intenso. Legal. E Fátima Toledo é uma coisa maravilhosa. Eu não sabia que você tinha feito tanto. Eu fiz Luiz Lois, Mímica. E no Fátima teve essa imersão ali. Teve essa imersão. E com a Fátima Toledo foi uma das melhores experiências da minha vida, que proporciona um amadurecimento como ser humano. Um negócio eu falo que a atuação, sou suspeito de dizer, muito né? Atuação... Ô, Lawrence, dicas essenciais. Primeiro, uma coisa que eu também... sua produtora, hoje ela foca em quê? Antes de eu perguntar das dicas, qual o foco da sua produtora hoje? A gente desenvolve conteúdo educacional, a gente produz muito material didático. Olha que legal. Contratamos locutores do país todo para fazer esse tipo de conteúdo. Trabalhamos também com publicidade e conteúdo corporativo. E para conteúdo corporativo, eu trabalho muito com locutores fora do país. Porque as locuções em inglês, em espanhol, em alemão, francês, até em chinês nós fizemos locução. Da hora. Eu contrato pessoas nos países de origem. Muito Melhor, bom. né?
Então, qual por o nome exemplo, da produtora? É Núcleo de Criação. Legal. Quem quiser conhecer, www.nucleodecriação.com.br. Anota aí, produção, pra gente Tá colocar na nos créditos descrição aí. do vídeo. E tem o meu site também, que é o meu nome, Laurence Schum. Laurence é com W. E Schum é S de sapo, H-U-M de Maria. laurenceschum.com.br. E tem o canal no YouTube. E o canal no também. YouTube. Olha. Que, diga-se de passagem, me ajudou em muitas provas do Lawrence, tá bom? Que eu ia lá fuçar, Você colou com ele mesmo? Eu colei com você. Ele deixava já as provas, as colas de prova no próprio canal do YouTube. Da hora. Porque lá tem várias dicas de áudio, de edição, de gravação, captação. E eu falava para os alunos, eu tenho essa aula, eu apresentava a aula, eu falei, quer se aprofundar? Tá. Vai até o canal. Clica aqui. Que essa era a minha outra pergunta. Porque é gratuito, tá lá. Arrasta aqui pra cima. O arrasta, me lembro de uma propaganda que fizeram e usaram o arrasta de jeito errado, né? Aluno que é bom, arrasta pra cima. Eu falei, meu Deus do céu. Aí no YouTube é Laurence Schum, Voz e Comunicação. Voz e comunicação. E eu ia perguntar disso, né? Dicas, já que você tem ali o canal, que outras dicas você dá? Puxa, eu tô te assistindo agora, tenho muita vontade de fazer locução. Qual é o meu primeiro passo? Bom, o primeiro passo é você ter um repertório. Aí entra o efeito Tostines. Qual é o efeito Tostines? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Muita gente não vai saber dessa, você sabe. A ideia é o seguinte. Não, mas Vamos trazer o conceito. Trazendo o conceito para o mundo da locução, assim, a pessoa que está iniciando, ela fala, não consigo trabalho porque eu não tenho experiência, ou eu não tenho experiência porque eu não consigo trabalho. Traduzindo. Ninguém dessa geração sabe o que é isso. Então, qual é a saída para isso? É você montar um portfólio, mesmo com peças fictícias. Entendi. Então você pode pegar tanto textos publicitários, o único cuidado ao fazer isso é que você não deve dar a impressão para quem você está enviando aquele portfólio que você é o locutor original daquela peça. Tá. Porque senão você vai passar por alguém que está mentindo. Verdade, falsidade. Falsidade ideológica, é um problema. Se você falar, eu gravei esse portfólio como um demonstrativo, deixando claro que aquilo é um treinamento que você está fazendo, não tem problema. E aí você monta um portfólio de acordo com o tipo de locução que você quer fazer. Se você quer fazer locução publicitária, você vai montar um portfólio de locução publicitária. Se você quer fazer um portfólio, se você pretende atuar como um locutor de audiolivros, por exemplo, você vai gravar trechos de livros. Sim. Boa. Tem alguma plataforma para montar esses portfólios? O que o pessoal procura? Monta um site, monta um blog? Você pode ter... Ou faço no Instagram mesmo? Tem gente que usa Instagram. Eu não gosto muito da coisa de Instagram, porque vai scrollando ali, vai ficando no passado. Eu acho que um canal no YouTube é interessante para que, ou, por exemplo, naquelas plataformas de áudio, Spotify, ou SoundCloud. SoundCloud. É importante você ter um repositório onde você deixe suas peças disponíveis para que as pessoas possam acessar e ouvir. Com facilidade, Isso né, também. é super importante. Dependendo da área em que você queira atuar, a produção de conteúdo para mídias sociais vai ter uma maior ou menor importância. Por exemplo, se você quer ser um apresentador de eventos, a sua presença no digital é fundamental. Aí você vai ter que produzir stories, vai ter que produzir reels, vai ter que publicar ali virar produtor de conteúdo. Quase diariamente. Literalmente um influencer. Um influencer. Agora, se você pretende trabalhar como um locutor que vai gravar, por exemplo, prioritariamente audiolivros, você não tem que necessariamente ficar produzindo conteúdo loucamente ali. Sim. Todos os dias. Porque também, né? Que é cansativo. Então depende da área que você quer atuar. Agora, nesse momento, eu estou migrando para a área de palestras. Legal. Por quê? Porque uma das poucas coisas que o envelhecimento traz é o relaxamento. Você fica relaxado, você fica relax. Você baixa a ansiedade. Isso é verdade. Isso é verdade. Prometam. E não apenas você baixa a ansiedade. Só pode acreditar que isso é É verdade. verdade. Como você também adquire ao longo da sua vida muita experiência, o que te permite compreender melhor as pessoas. E ao compreender melhor as pessoas, você passa a identificar quais são as necessidades que as pessoas têm, quais são as dificuldades que elas têm. E eu estou, nesse momento, desenvolvendo conteúdos para aprimorar a comunicação de quem tem dificuldade de se expressar. Legal. O que é muito legal.
Então, tenho feito palestras dentro de empresas. Como é que você pode utilizar, por exemplo, técnicas de interpretação e locução para conseguir transpassar nas vendas, por exemplo. Legal. Nas vendas. Legal. Olha. Como é que você desenvolve escuta ativa no processo de liderança de equipe? Isso é muito bom, na verdade, porque é uma área de muita dificuldade dentro das empresas, né? Porque, por exemplo, existem o que a gente chama de posições de escuta. O Julian Treasure, que é um cara especializado nisso, ele fala de posições de escuta. Quais são as posições de escuta? São os filtros que nós utilizamos ao escutar outra pessoa. Os nossos filtros são culturais, são étnicos, são de experiências de vida, são de repertório. Então, por exemplo, se você chega aqui no Brasil, numa praia, falando alto, você vai ser provavelmente considerar o cara descontraído, ele é relaxado, está tudo bem. Boa, se você chega em Tóquio, entra numa loja falando alto, você, no mínimo, vai ser considerado mal educado. No mínimo. Na Rússia, você vai ser considerado um idiota ou alguém que queira aplicar um golpe em alguém. Poxa. Então, esses são filtros de escuta. Então, você tem que compreender esses filtros no processo de comunicação. O que acontece, então, num processo de liderança corporativa? Por exemplo, você pode ter uma escuta focada, uma escuta redutiva, em que o foco da sua escuta seja a resolução de um problema. Então, você conduzirá a reunião de forma a que haja a menor quantidade possível de assuntos paralelos, porque o foco é a resolução de um problema. Isso se você estiver, por exemplo, digamos que você tem uma dificuldade específica que você precise resolver. Por exemplo, um problema de logística, por exemplo, um problema de vendas. Ou você pode, ao contrário disso, exercer a escuta empática, que é a escuta em que o foco é a conexão com o outro. Então, se você está ouvindo, está numa reunião, conversando com o seu time, para identificar quais são as dificuldades que eles estão tendo naquele momento, se você não exercer a escuta empática, você não vai conseguir estabelecer conexão com as pessoas. Isso no mundo das relações, trazendo para o âmbito privado, é como se você, com sua esposa, com seu marido, com quem quer que seja, que você esteja se relacionando intimamente, você não conseguisse estabelecer conexão para escutar a pessoa no momento em que ela não quer uma solução necessariamente. Ela quer ser ouvida. Ela não quer um plano de ação. Exato. Ela quer simplesmente ser ouvida e ser acolhida. Então, aí entra a escuta empática. Numa situação em que a pessoa precisa e deseja ser acolhida, se você tiver essa escuta redutiva, você vai perder a conexão. Sim. E ao contrário, se você estiver tentando resolver um problema específico de vendas e tiver escuta empática, talvez você não consiga resolver o problema. A reunião dura 3 horas. Nossa. Ô, Lawrence, isso tem a ver com o seu mestrado e doutorado? Porque assim, falar salgadinho no meio Não, eu acho que é a idade doutorado mesmo. Doutorado na PUC, né? Idade, né? Tem a ver com as suas ligações ou isso foi uma linha que você seguiu agora? Aliás, o que foi o seu mestrado e o seu doutorado? Eu fiz um mestrado e doutorado na área de produção de áudio para mídias digitais, o mestrado para ambientes interativos e o doutorado para jogos digitais. Hoje você está no mundo acadêmico? Eu estou no mundo acadêmico. Dou aula na PUC, em São Paulo, no curso de jogos digitais, produção de áudio, e também no curso de design, em que eu dou aula de produção de áudio para pessoas que estão no módulo de narrativa, na construção de produtos audiovisuais. Legal. E eu trabalho a importância do áudio na construção de sentido e narrativa. Maravilhoso. Por exemplo, vamos pensar numa seguinte cena. Vamos imaginar que você tem uma cena num restaurante onde 2 pessoas se encontrem. O roteiro, storyboard é o seguinte. Pessoa 1, não importa o gênero, pessoa 1 está sentada em uma mesa no restaurante, o restaurante está lotado, os garçons circulam. Pessoa 2 entra no restaurante e caminha em direção à mesa onde está sentada sozinha a pessoa 1. Pessoa 2 senta-se à mesa, do plano geral se fecha num plano médio e depois um close no rosto de cada um. Se você colocar
uma música romântica, com saxofone meloso, Kennedy da vida ali. Kennedy, pensei na mesma coisa. Você vai estabelecer, provavelmente... Não! Eu sabia a idade. Quem é esse, né? Provavelmente você vai estabelecer uma relação ali de sedução. Vai passar essa impressão. Paquera. Sim. Agora, se você coloca uma música cheia de dissonâncias, de acordes atípicos, de ausência de um padrão rítmico, muito provavelmente você vai criar um ambiente em que um dos personagens representa uma ameaça para o outro personagem. Sim. Então, a escolha da trilha sonora, a escolha da maneira como você mixa as coisas, determina a condução da narrativa. Total. Essa aula é muito e sabe boa. o que é mais engraçado? Você estava descrevendo a cena e na minha cabeça eu estava ouvindo os sons de fundo já. Você falou do restaurante, então eu já estava ouvindo o garçom passando, barulho de copo, de prato. Ele tá andando os passos até a mesa. Porque também tem isso também conta muito, porque você vai criando o ambiente. Sim. E de fato, se eu colocasse uma música mais tensa, podia ser um encontro de dois agentes secretos, um filme 007 da vida, por exemplo. É muito... Eu acho o som muito legal. E às vezes até com a mixagem dos efeitos, você conta uma história totalmente diferente. Tem um filme, se não me engano, é Ensaio sobre a Cegueira, em que as pessoas ficam cegas repentinamente. Esse filme. Nesses momentos em que as pessoas ficam cegas repentinamente, os sons são exageradamente valorizados. Então, por exemplo, o som de uma chaleira é muito alto, o som da torneira abrindo é muito intenso, porque isso denota o fato de que a pessoa perdeu a visão e a audição ficou muito potencializada ali. Então você conta a história até na mixagem. Sim. Tem um filme, eu não vou lembrar o nome agora, um primo, ele fazia dublagem de filmes pornôs. Né? Aí ele saiu, falou, eu preciso que você dubla não, faz ambiência sonora lá, né? Existe o Porn and Foley, inclusive. Então, era isso, ele fazia isso. Só que o primo dele... Os caras era pegam um bife e ficam batendo o bife. E o primo dele era de comics, de desenho animado. Não. O primo dele fazia foley de desenho animado e foi fazer o de pornô. Só que ele pegou no filme pornô e colocou efeitos de desenho animado. Então era... E aí você quebra. É muito engraçado. Você vai rachando... A história dos dois Ninguém foleys, consegue ficar citado desse jeito. Dos dois primos ali que faziam foley, mas não vou lembrar o nome do filme, um dia eu lembro. Em contrapartida tem um outro filme que acho que é A Hora do Rush, que é de terror, e aí é uma protagonista surda e um cara... Acho que um assassino, eu não sei se ele era o vizinho dela. Acho que ele tá tentando entrar na casa dela pra matar ela, só que você vê na visão dele. Então não é a Hora do Rush. Não é a Hora do Rush? A Hora do Rush acho que é só Rush, então. Deve ser Rush. Acho que é só Rush. Mas ele vê, olha ela pela janela e ele só... Lógico, tem os sons ambientes dele ouvindo, por exemplo, o mato, porque ele tá na parte de fora, ou ele tentando abrir a maçaneta, tudo. E aí quando... vira nela, é tudo em silêncio. Então você só vê ele tentando entrar atrás e ela tudo em silêncio. E é bem legal, porque na hora que ela já entende que ele conseguiu entrar dentro da casa, de que ele tá tentando matar ela, e tem toda essa parte que ele mata algumas pessoas lá fora também que tentaram ajudar ela antes. Ela é uma escritora e ela vai morar no mato porque ela não tava conseguindo escrever mais. Então é uma mulher surda, mulher ainda por cima, que vai pro meio do mato. Então tem toda essa parte do já... tentar achar o silêncio, etc. E aí, quando ela tá nessas cenas de tensão, é tudo em silêncio e ela encolhida num banheiro. Então, isso é muito legal. Tem muitos filmes que trabalham essa questão sonora, né? Tem o Artista, já assistiram O Artista? O filme O Artista. É um filme todo em preto e branco. Ele é sobre um ator da transição do cinema mudo. Já assisti. E aí, a última todo o começo do filme, ele... é como se fosse um filme de preto e branco, onde a sonoplastia, todo o som era feito fora. Então, é tudo... Não tem fala, evidente. Não tem som, o som é só música, é aquela coisa como se você estivesse vendo a época mesmo, a projeção e a bandinha no fosso. Na hora que ele começa a perceber que ele começa, na real, meio que a se perceber... A primeira cena, ele derruba um copo, o copo vira, assim, ele vai atacar as coisas. Mas ele vira o copo cai, e aí o copo faz plim. E é a primeira vez do som, e não tem nada, é só um plim. E você fica assim,
caraca, e ele começa a bater nas coisas e tudo começa a fazer som. É muito bonito, assim, é um filme belo até nisso, assim. Falando de som, né? O som, ele faz parte da nossa vida em tudo, né? O que eu sempre falo... se você vai estar num momento romântico, uma música romântica, você está num momento de limpar a casa, uma música para limpar a casa. E com isso, Lars, eu vou já estender o convite para você voltar, porque assim, nosso tempo está estourando, mas tem uma aula todinha de sonorização aí que a gente quer que você volte aqui para falar com a gente, inclusive, desse momento aí das suas palestras também, trazer legal, isso, porque eu gostei pra caramba. Então, de antemão, fica esse convite, dessa vez vê se responde rápido. E obrigado pra caramba mesmo. Espero que você tenha gostado, porque eu adorei ter você aqui na nossa mesa. Nosso tempo não permite mais, né? O Alberto já tá desesperado porque ele já tem coisas pra fazer aí também. Mas, venha, muito obrigado por ter vindo aí no nosso programa. Obrigado pelo convite, valeu. E quem quiser me encontrar nas redes sociais é www.laurencichum.com.br. O site da produtora é núcleodecriação.com.br, fica núcleo de criacal, sem tio e sem cedilha. E no YouTube é Laurence Chum, Voz e Comunicação. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Nossa, é legal que até quando antigamente a gente tinha essa preocupação de falar sem cedilha, sem o tio, tudo, né? O pessoal não tem mais isso. Galera, esse foi o Nem Fui Pra Aula. Sassá aqui estreando com a gente. Da melhor forma, assim, tô inveja que eu já tive a aula do Lawrence, vocês não. Muito obrigado, Lawrence. Pra você aí, não deixe de se inscrever, comentar, compartilhar, seguir a gente naquela rede chamada Instagram, em todos os lugares, porque eu nem fui pra aula, tá encerrando, mas a gente tá por lá. Tchau, gente! Valeu!